Olá, e vamos iniciar a bioquímica da digestão e absorção de carboidratos, proteínas e lipídios, de polímeros a monômeros, como a gente viu no início do semestre. Bom, em geral, os carboidratos, proteínas e lipídios, eles precisam ser desdobrados de polímeros a monômeros, para que eles consigam ser absorvidos. Do ponto de vista químico, este desdobramento, essa diminuição de moléculas, ela vai ser realizada pelas enzimas secretadas nos vários sucos digestivos. Essas enzimas, elas vão atuar sobre as substâncias e vão promover essa quebra, certo? Fazendo com que essas moléculas menores possam ser absorvidas. Então, os objetivos da digestão é transformar polímeros de alto peso molecular em monômeros capazes de atravessar a membrana celular e assim serem absorvidos, e evitar que estes polímeros penetrem na célula íntegros e se comportem como substâncias estranhas ao organismo. Os mecanismos da digestão e absorção são divididos em mecânica e química. Geralmente, a química é denominada de digestão. Bom, a digestão mecânica ela tem início com a mastigação na cavidade oral e vai continuar no estômago graças às contrações da zona caudal do estômago. Todas elas permitem que o alimento seja dividido em partículas de menor tamanho, antes de ser esvaziado para o intestino delgado. A divisão mecânica, por outro lado, possibilita que a superfície do alimento aumente, favorecendo assim a ação das enzimas digestivas e outras substâncias, facilitando a digestão química. A digestão química ela é realizada pelas enzimas hidrolíticas presentes na luz intestinal e no epitélio mucoso. E são secretadas por diferentes glândulas na luz intestinal, onde exercem a função digestão luminal. Também se associam à membrana no polo apical dos enterócitos, a digestão de membrana. Os processos de digestão começam na cavidade bucal e continuam no estômago, mas é realmente no intestino delgado onde ela vai adquirir maior importância. Inclusive, todas as alterações de mau funcionamento que ocorrem nos processos digestivos vão aparecer sempre no intestino delgado, tendo em vista que é o processo digestivo que vai fazer a regulação. Ou seja, tendo em vista que a regulação do processo digestivo vai acontecer no intestino delgado. Parece um pouco redundante, mas é isso que acontece. Uma vez que a digestão terminou, os produtos resultantes, eles precisam atravessar a barreira intestinal até chegar ao meio interno. Quem é esse meio interno? É o sangue ou linfa dos capilares, que chegam até as vilosidades intestinais e estão localizados na lâmina própria. Para que chegue a corrente sanguínea ou sistema linfático, os produtos da digestão, eles precisam atravessar uma superfície não agitada de líquido no lume intestinal, um glicocálice, que é um estreito contato com a membrana apical do enterócito, o citoplasma enterocitário, a membrana basolateral, o espaço intercelular, a membrana basal e a membrana capilar. Aqui, essa figura extraída de um livro, ela representa bem o que eu estou tentando, o que essas informações aqui apresentam. Então, aqui, eles têm que atravessar toda essa camada para finalmente chegar aos capilares. A absorção consiste no transporte das substâncias luminais até o meio interno e pode ser realizado por diversos mecanismos que vão ser iniciados dependendo das propriedades físico-químicas. Tais mecanismos são pinocitose, difusão simples facilitada ou transporte ativo.
Carboidratos. Agora vamos dar início aos carboidratos. Até o momento foi a explicação do que é a digestão. Agora a gente vai entrar nas macromoléculas. Então, digestão e absorção de carboidratos. Bom, numa dieta comum, numa dieta natural, normal, os carboidratos são encontrados na forma majoritária, né? Aproximadamente 50% de uma dieta ela é composta de carboidratos. E esses carboidratos, eles são polímeros, polissacarídeos vegetais, que são os amidos, e o restante são distribuídos em monossacarídeos, que é a glicose de sacarídeos, e polissacarídeos animais. Também, dentro desses carboidratos, estão presentes os polissacarídeos vegetais não digeríveis, como fibras dietéticas. E a digestão dos carboidratos, ela tem início na boca, com a atuação da amilase salivar, também chamada de ptialina, através da insalivação do bolo alimentar. Ora, essa enzima ela vai atuar até chegar ao estômago, onde ela vai ser inativada pelo pH ácido do estômago. Quando chega no intestino delgado, atua a amilase pancreática, que continua a digestão do amido. Lembrando que esse amido ele é formado por moléculas de glicose unidas por ligações alfa-1,4, que é a amilose, né? Dando lugar a uma cadeia linear que vai se ramificar em certos pontos com a ligações alfa-1,6, amilopectina. Tanto a amilase salivar como a amilase pancreática vão romper apenas os enlaces alfa-1,4 da molécula de amido, enlaces ou ligações, tá, gente? Os produtos de sua hidrólise, ou seja, os produtos da hidrólise do carboidrato são glicose, maltose, maltotriose e destrinas limites. Esse é o processo de digestão. Bom, glicose já foi desdobrada, ela já está pronta para entrar no meio interno. Porém, os demais produtos resultantes da hidrólise, eles precisam ser transformados em monossacarídeos. E essa hidrólise ela vai ser efetuada graças a um conjunto de enzimas que estão distribuídas na borda em escova. Então, as destrinas são hidrolisadas principalmente por glicoamilases, a sacarose é hidrolisada pela sacarase e também pela isomaltase, principalmente nas ligações alfa-1,4. Já as ligações alfa-1,6 vão ser hidrolizadas pela isomaltase. E essa enzima ela forma um complexo com a sacarase. A lactose é hidrolisada pela lactase e a trealose pela trealase. Lembrando que a trealose é um açúcar presente nos insetos. Inclusive, é esse açúcar que ajuda a fazer com que os insetos voem de forma rápida. A absorção. Os mecanismos de absorção do enterócito só são capazes de absorver monossacarídeos, ou seja, glicose, galactose e frutose. Os dois primeiros monossacarídeos, ou seja, glicose e galactose, eles apresentam o mesmo processo de absorção. Já o processo da frutose, ele é um pouco diferente. Então, glicose e galactose, a absorção vai se dar por transporte ativo secundário de sódio mais. E vai utilizar uma proteína transportadora dependente, e a S-GLUT1. O transportador capta na face externa da membrana uma molécula de glicose ou galactose e duas moléculas de sódio. A energia vai ser, para esse transporte, vem da ATPase, sódio ou potássio, dependente da borda basolateral, que vai manter um gradiente de sódio entre o exterior e o interior do enterócito. Bom, a absorção da frutose. Essa frutose ela vai entrar no enterócito por difusão facilitada por meio de uma proteína transportadora presente na membrana apical, a GLUT5. A saída através da membrana basolateral do enterócito ela vai ser mediada por outra proteína transportadora, a GLUT2, também por difusão facilitada, ainda que a frutose seja por difusão simples. Então, esse mecanismo de saída é o mesmo que vai ser utilizado pela glicose e galactose. Então, glicose, galactose e frutose, o mecanismo de saída vai ser usado a GLUT2. No caso da frutose, para ela entrar, ela vai usar a GLUT5.
digestão e absorção de proteínas. A pepsina gástrica é a primeira enzima que vai atuar nas proteínas e consiste em uma endopeptidase, que vai romper os laços peptídicos entre aminoácidos aromáticos. As proteoses pancreáticas, que têm um papel bem mais relevante na digestão das proteínas, elas pertencem a 2 grupos. As endopeptidases, que são tripsina, quimiotripsina e elastase, e as exopeptidases, que são as carboxipeptidases A e B. Cada peptidase ela apresenta especificidade por determinados aminoácidos, enquanto as exopeptidases separam resíduos aminoácidos do terminal extremo do polipeptídeo. Produtos da digestão proteica. O resultado da digestão das proteínas são aminoácidos e oligopeptídeos na proporção de 40:60. Os mecanismos de transporte na mucosa só admitem aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Os tetrapeptídeos, pentapeptídeos e hexapeptídeos, eles vão precisar ser hidrolisados a aminoácidos ou peptídeos menores por peptidases da borda em escova. Aqui é essa figura, ela apresenta bastante bem o que está sendo dito. Quem gosta de trabalhar com figuras pode analisar e acompanhando com o texto que vai conseguir entender perfeitamente. Essa absorção proteica vai acontecer através de 2 sistemas de transporte enterocitário. Um localizado no íleo, que é o encarregado de transportar aminoácidos, e outro localizado no jejum, encarregado de transportar dipeptídeos e tripeptídeos. O transportador de dipeptídeos e tripeptídeos é único e inespecífico. O mecanismo utilizado é transporte ativo secundário ao movimento de H+, ou hidrogênio positivo, por intercambiador hidrogênio-sódio positivo da membrana apical, que vai criar uma diferença de potencial eletroquímico, que junto com esse ambiente ácido da face luminal da membrana, ele vai favorecer a passagem destes peptídeos para o interior do enterócito. Então não tem grandes mistérios, são moléculas que foram desdobradas e precisam atravessar, e para isso utilizam transportes. O transporte ileal de aminoácidos é mais ativo do que o jejunal e utiliza 2 sistemas diferentes. Os da face luminal do enterócito são muito específicos e absorvem grupos de aminoácidos com determinadas características. E quais são essas características? Aminoácidos neutros, ácidos ou básicos. E o sistema de transporte da membrana basolateral, que são comumente encontrados em outros tipos celulares. Exemplo, células tubulares dos rins. Todos esses sistemas de transporte são dependentes de gradientes de sódio positivo e outros são independentes desse transporte de sódio positivo. Só dando uma recordada, a difusão pode ser um mecanismo de absorção significativo para os aminoácidos mais hidrofóbicos. Ora, esses oligopeptídeos que entram no enterócito, eles são hidrolisados por peptidases citoplasmáticas até se transformarem em aminoácidos. Porém, tem sido observado que uma pequena quantidade de pequenos peptídeos entram no sangue intactos. Isso explica bastante porque é que certos peptídeos com atividade biológica consigam manter essa atividade biológica quando são administrados por via oral. Ou seja, atualmente se sabe que alguns peptídeos eles têm características funcionais. E essas características elas não se perdem porque o nosso organismo ele já está acostumado a receber esses peptídeos que conseguem passar pelo processo íntegros e assim preservam suas características funcionais. Lipídios, digestão e absorção. O mecanismo de digestão dos lipídios ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque os lipídios eles apresentam pouquíssima solubilidade em meio aquoso da luz intestinal. Então, os lipídios alimentares, que são principalmente triacilgliceróis, embora que existe em menor quantidade fosfolipídios e colesterol, além das vitaminas lipossolúveis, né?
Então, a gente não tem só os triacilgliceróis, nós temos também os fosfolipídios, colesterol, além das vitaminas lipossolúveis. Eles precisam de uma substância que ajude a fazer, que permita, que facilite a passagem desses lipídios para o enterócito. Então, a digestão dos lipídios, ela começa no estômago graças à atuação da lipase gástrica, que atua num pH ótimo entre 3 e 6, e também de uma esterase inespecífica presente nos alimentos, como a carboxiléster lipase do leite. Então, essa esterase, ela está presente no leite, ela também facilita essa digestão. O pâncreas secreta na luz do adenal lipase, colipase, fosfolipase A2. E essas substâncias, elas vêm como precursores inativos. E colesterol esterase, que é uma lipase inespecífica. E aí, o que acontece? A fração lipídica que chega do estômago, ela vai ser emulsificada pelos sais biliares presentes na luz do adenal. E vão formar gotículas. E essas gotículas vão fazer aumentar a superfície de atuação da lipase, ou seja, da enzima. A emulsificação aumenta a superfície de atuação da lipase. A concentração fisiológica dos sais biliares inibe a atuação da lipase, impedindo a sua união com a interfase água-lipídio das gotículas. Para evitar a inibição, a lipase ela vai se unir com a colipase, que move os sais biliares da interfase e permite a hidrólise dos triacilgliceróis. O resultado dos produtos da digestão dos lipídios são ácidos graxos e 2 monoglicerídeos. A fosfolipase A2 ativada por tripsina, ela vai separar dos fosfolipídios os ácidos graxos o ácido graxo localizado na posição 2, dando lugar a ácidos graxos e lisofosfolipídios. O colesterol esterase rompe as ligações extras de diferentes lipídios, como extras de colesterol e vitaminas A, D e E, incluindo de triacilglicerídeos. Nesses últimos, atua sobre as 3 ligações, dando lugar a glicerol e ácidos graxos. Ou seja, a gente lembra que triacilgliceróis são substâncias compostas por glicerol e ácidos graxos. Então, quando ele sofre a hidrólise, o resultado vai ser glicerol e ácidos graxos. A absorção dos lipídios. Ora, os produtos resultantes da digestão dos lipídios alimentares, ácidos graxos, 2 monoglicerídeos, lisofosfolipídios, colesteróis e vitaminas lipossolúveis, são os produtos. Em razão do caráter hidrofóbico, ou seja, eles não têm afinidade por água, eles devem ser solubilizados na luz intestinal para poderem ser transportados até a vizinhança da membrana apical do enterócito, onde são absorvidos. E aqui vai ter o grande destaque a importância dos sais biliares para o transporte luminal e a absorção desses produtos. Os sais biliares vão permitir a formação de micelas que vão auxiliar na solubilização desses lipídios alimentares desdobrados. Essas micelas elas vão atravessar a capa não agitada em contato direto com as vilosidades. Uma vez ali, esses produtos em altas concentrações, são lipossolúveis, vão atravessar a membrana por difusão. O colesterol, por sua vez, ele entra no enterócito por difusão. Agora, existem mecanismos que limitam a absorção desse lipídio e de outros de estrutura semelhante, como os esteroides vegetais. Uma vez dentro do enterócito, todos os produtos se unem a proteínas de união específicas, a FABP e proteína transportadora de esteroides, que vão evitar a sua acumulação no citoplasma devido à sua insolubilidade. E assim eles vão ser transportados até o retículo endoplasmático liso, onde vai acontecer a ressíntese, formando de novo triacilglicerídeos, fosfolipídios e ésteres de colesterol. A gente vai entender isso bem bacana quando a gente chegar em metabolismo. A gente está ainda no processo de absorção. Todos esses lipídios se unem à apoproteína, ApoB, C e A. E são modificados no complexo de Golgi, formando quilomicros, que por exocitose saem do enterócito e entram no capilar linfático através de abertura do endotélio.
Só uma observação. Ácidos graxos de cadeia curta e média não têm que ser solubilizados pelas micelas e atravessam a membrana do enterócito, sendo liberados diretamente na corrente sanguínea. Aqui um pequeno resumo da digestão química e das enzimas que atuam, onde elas começam a atuar, certo? É bem interessante. Tem a cavidade oral, as enzimas, os sucos, aqui o estômago, as enzimas que atuam, e o intestino delgado, as enzimas que atuam. A gente vai ver que o intestino delgado é o grande órgão onde acontece a digestão química. Bom, após a absorção, a gente vai dar início ao tema de metabolismo, que vai ser o assunto das próximas aulas. Então, até as próximas aulas.